programa Quarta Dimensão se encontra na telinha da TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Saduceus modernos divulgaram que Jesus citou os 10 mandamentos para o moço rico. Engano deles. Idolatria não foi citada por Jesus e eu explicarei por quê. O Decálogo proibia que se fabricassem imagens antes de perder validade. Quando o Decálogo ainda tinha validade, ele proibiu fabricação de imagens. Jeová, o próprio Jeová, revogou idolatria no formato antigo, como pecado, quando ordenou a Moisés que fabricasse serpente de bronze. Vejam a contradição. Proibiu e depois mandou fabricar uma serpente de bronze. O próprio Deus mandou fazer esta cobra milagrosa, que tirava os efeitos das mordidas que aquele pessoal lá do deserto era atacado. Aparentes contradições continuaram. O rei Ezequias, inimigo de idólatras, fez em pedaços a serpente de bronze de Moisés, raivosamente, hein? E ele ganhou fama de rei sem pecados, por isso, conforme diz a Bíblia em Eclesiástico 49, verso 5. Se o imbróglio terminasse aqui, ficaríamos sem condições de compreender, andando em círculos como barata tonta. Jesus, todavia, socorre a nossa ignorância, mostrando que estamos certos quando pregamos o esgotamento dos 10 mandamentos. Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê alcance vida eterna. João 3, verso 14. O Cristo reabilitou o velho artefato de Moisés, criado por Jeová e destruído por Ezequias. Bons amigos colaboram atrás das câmeras para gerar som e imagem. Com eles na técnica temos a certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: servo solitário dispensa honorário. O silêncio da natureza, a vastidão de lugares desabitados, o alto das montanhas sempre exerceram influência sobre almas sensíveis. O próprio Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, antes do início da missão redentora. Quando paranormais desenvolvem antenas captadoras de ondas divinas, eles preferem o silêncio. Em nossa exposição de hoje, procuraremos esclarecer os 2 lados desta questão polêmica, fonte de acertos e desacertos. O assunto surgiu de crítica de um telespectador ao nosso costumeiro slogan: sem algemas. Nossas palavras tentarão esclarecer razões de tê-lo adotado. Ele nos acusa, este ouvinte, nos acusa de incitarmos isolamento perigoso e ressalta que o instinto de congregação deve ser aproveitado até mesmo para a sobrevivência das religiões.
No que concerne ao aspecto sobrevivência das religiões, caríssimos, eu considero correto o raciocínio deste ouvinte. O progressivo crescimento de adesões torna-se fator psicológico de arrastões doutrinários. Entra em cena o espírito de imitação. Fulano se inscreveu lá na religião tal, por que não eu? Somar será sempre a operação mais atraente que diminuir. Maioria supera a minoria. O número 1000 vale muito mais do que o número 10. No entanto, e aqui abrimos o Evangelho para dizer que Jesus nunca se preocupou com proselitismo. Ele nunca apontou superioridade numérica como algo melhor. O nosso rabi jamais usou de subterfúgios para congregar adeptos descompromissados com as verdades eternas. Vejam que ele disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Jesus nunca esperou a aceitação de interlocutores para expressar o que sentia. Pouco importa que concordassem ou não. A verdade jamais dependeu de prosélitos para continuar sendo verdade. Na sinagoga de Cafarnaum, certa vez, a manifestação de Jesus foi considerada tão radical que os seus próprios discípulos disseram: duro é este discurso, quem o pode escutar? João 6, versículo 60. Em vista da discordância, muitos dos seguidores o abandonaram e já não andavam com Jesus, queriam distância. Então Jesus interpelou os 12 apóstolos: porventura também vós quereis retirar-vos? João 6, versículo 67. A pergunta demonstrou fragilidade de sintonia do grupo entre si e também com a sua liderança. Pouco depois, na continuidade do diálogo, Jesus disse: eu vos escolhi em número de 12. No entanto, um dentre vós é o próprio diabo. João 6, versículo 70. Judas representava quase 10% dos assessores, vejam só. E tanto se incompatibilizara que seria impossível mantê-lo no cargo de tesoureiro. O mestre pessoalmente convidara número reduzido de colaboradores. O grupo pequeno diminuiu ainda mais. O tesoureiro Judas Iscariotes, envolvido no esquema da traição, já não disfarçava seus propósitos. Dá para sentirmos o drama deste desencontro. No momento em que se posicionara contra Jesus, o traidor provou que agrupamentos humanos podem não ser confiáveis. Pior ainda, alguém mais também pisaria na bola. Simão Pedro e Judas empataram na contaminação do colegiado. Vá para trás, Satanás, desabafar a Jesus para Pedro, chamando Pedro de Satanás. Quando o apóstolo tentara tomar as rédeas do barco, ele ficou com aquela vontade de comandar. Judas e Simão Pedro se encontravam no pelourinho, identificados como desobedientes. Judas entregaria o Filho do Altíssimo pelo famoso beijo no rosto.
Pedro negaria conhecê-lo acovardado diante de uma serviçal que jurava tê-lo visto junto com os outros. Antes que o galo cante, Simão, 3 vezes me negarás. Profetizara Jesus em Marcos 14, verso 30. Este é o retrato do colégio apostólico no momento em que o mestre mais precisava de apoio. Ninguém se agite, porém, julgando os contratempos fora da normalidade. Este imbróglio se configura toda vez que tocha é colocada nas mãos de alguém inexperiente. Deus sabe que nos restam lições não aprendidas e a experiência envolve o infrator. Dentre os 12, todos foram precários servidores daquele que os brindara com a assessoria do Cristo. Já pensou ser assessor de um futuro Cristo? Nenhum dos seguidores valorizara aquela escolha. Analisados como coletividade, meus amigos, todos eles pisaram na bola. Um dia um, outro dia outro. Não renderam juros compatíveis com o volume de investimento que o mestre apostara no desempenho deles. Havia mais interesse num reino humano, onde fossem aquinhoados com lucrativos cargos. Prova disso nós temos no Evangelho. Salomé, mãe dos apóstolos Tiago e João, prostrou-se aos pés do mestre e lhe fez petição insólita. Ordena, Senhor, que os meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à esquerda. Mateus 20, versículos 20 e 21. Salomé traduziu o desejo da família dela. A eterna ambição de vantagens terrenas estava perturbando a integridade ética daquele grupo. Errados por 100, errados por 1000. De altura em diante, os alicerces das congregações mostram falhas pela imperfeição humana. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha. E convidamos vocês para assistir, para lê-lo, para ler esse site, porque é leitura. E ninguém deixe de vislumbrar o YouTube, onde 199 palestras se encontram disponíveis dia e noite. Próxima palestra vai ser 200. Dentre essas palestras, ocorre na frente, ela está lá na frente, aquela que se intitula Jesus ordenou o trabalho no sábado. Isto pelo conteúdo rico de esclarecimentos. Apelamos para que também você colabore conosco nesta cruzada de divulgação dos evangelhos, sem algemas. Pergunta importante está sendo feita e ainda não foi respondida. Por que Jesus, com toda a sua pureza ética, ordenou violação do sábado sem necessidade alguma? Eles ainda não responderam. E a nossa palestra explica por quê. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e é transmitido pelo Facebook, Live TV PG. E uma coisa importante, essas palestras, também aqui do Live TV PG, Ponta Grossa,
elas também continuam sendo conservadas para uso em qualquer tempo por parte dos telespectadores. Nossos agradecimentos ao Fernando, ao Zubi e ao Alisson, que nos oferecem ótimas condições para a divulgação dos evangelhos. Em seguida, o nosso tema: servo solitário dispensa honorário. É mais uma vantagem. Também a doutrina do perdão não fora entendida pelos congregados, apesar de aprendizado constante. Quando a aldeia samaritana recusou hospedagem ao grupo, Tiago e João, dominados pela irritação, gritaram para Jesus: se tu permitires, Senhor, faremos cair fogo do céu, e eles serão destruídos. Lucas 9, versículo 54. Não sabeis que espírito vos anima? Foi a resposta de Jesus, pois o Filho do Homem não veio para perder as almas, e sim para salvá-las. Afastando-se da região após o episódio lamentável, alguém se aproximou de Jesus e lhe disse: seguir-te-ei, mestre, para sempre e para onde fores. Lucas 9, versículo 57. Se Jesus estivesse orientado pela filosofia de quanto maior número, melhor, de imediato ele receberia aquele prosélito. É mais um dízimo para o cofre. Conhecendo o relativo valor da quantidade, porém, o Nazareno preferiu esfriar seu entusiasmo e lhe disse: as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9, versículo 58. A resposta dada ao candidato foi um chega para lá intencional, para desmascarar propósitos gananciosos. Produziu o efeito de água lançada no fogo crepitante da cobiça. Este oferecido discípulo, a exemplo dos irmãos Tiago e João, certamente ambicionava colher frutos da popularidade crescente de Jesus. Mas o mestre fez questão de mostrar que a missão não era fonte de prosperidade, para que o iludido candidato não se enganasse. Que ele retornasse ao seu cotidiano, buscando no trabalho honesto o suprimento das suas necessidades. Toda a problemática sugerida pelo tema se encontra numa definição elementar. Em termos de reino de Deus, não seremos avaliados por amostragem, separados, medidos e pesados em lotes, não. É o indivíduo que está na frente do julgador, do juiz. Como autênticos e independentes filhos do Altíssimo, as nossas obras fornecerão o grau do nosso merecimento diante do poder supremo. Eis a questão, meus caros. Eis o dilema. Na hora de pesar nossos méritos e deméritos, somente nosso espírito ocupará o foco da visão do Altíssimo. Somente o Cristo se encontrará entre nós e o Todo-Poderoso. O Cristo estará entre nós. O Cristo estará no meio desta visão. Vejam que o Mestre disse: se alguém possuir 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 para seguir no rumo da que se perdeu. Ele deixa no aprisco as 99 e vai ao encontro daquela perdida. Está lá em Lucas 15, verso 4.
Fica bem claro pelas palavras do nosso Rabi que o aspecto individual se sobrepõe ao aspecto coletivo. Nós somos espíritos individuais, relacionados pessoalmente com o Pai Eterno, e no espaço entre nós e Deus não existe lugar para gaiolas douradas. Não existe, não. Ninguém tem gaiola separada, dourada, da cor do ouro. Existem religiões fora do cristianismo que sustentam que o paraíso é fusão com o Deus Criador. Dizem eles que ocorre perda de individualidade. O Getúlio deixa de ser o Getúlio e se transforma numa coisa sem pé nem cabeça. O individual se funde no coletivo, na opinião deles, não na minha. De nossa parte, discordamos peremptoriamente com estas ideias. Todas as teorias que pretendem negar a imortalidade do espírito e o livre-arbítrio receberão desaprovação imediata. O desaparecimento do eu representaria o fim, a morte, a extinção da consciência. Esses laços estendidos, reconhecendo apenas rebanhos, sempre estiveram a serviço do aniquilamento do homem pelo homem. Algumas vantagens que possam ser apontadas pelo ajuntamento congregacional jamais apagarão a opressiva sensação de morte. Vocês já analisaram o quanto Jesus terá sofrido com esses 12 apóstolos, essa dúzia de cabeças diferenciadas dos seus assessores? Até quando vos sofrerei? Foi o desabafo no caso do menino do qual os apóstolos não conseguiram expulsar o obsessor maligno. Isto nos mostra que os companheiros o faziam sofrer pela ausência de esforço no apostolado. Jesus conhecia o despreparo dos terráqueos. Para seus olhos proféticos, nada constituía surpresa. Onde impera a mente do bicho-homem, é natural que a cobiça conduza à traição e a covardia desmorone o pedestal da ética. Simão Pedro, dizendo que não conhecia Jesus, acovardado diante de uma serviçal, foi exemplo nada lisonjeiro. As violências contra crianças, feitas por sacerdotes pedófilos, seguem na mesma trilha. A apologia de ofertas é lição adquirida em congregações contaminadas pela cobiça. Multipliquem tais problemas por milhões de enclausurados e vocês entenderão por que o próprio cristianismo esteja na UTI. Quando Jesus desceu do monte da transfiguração com o rosto ainda iluminado, ele foi rodeado por sofrida multidão. Pai de família superava a todos pela insistência demonstradora de profunda aflição. Suplico-te que volvas os teus olhos para meu único filho, Senhor. Espírito se apodera dele e o atira por terra, e só desiste depois de quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expelissem o obsessor das trevas, mas eles nada puderam fazer. Seus discípulos fracassaram na tarefa, Senhor. Com o semblante entristecido por mais aquela demonstração de incompetência dos assessores, Jesus desabafou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Lucas 9, versículo 41. E virando-se para o pai de família, Jesus lhe disse: traze o teu filho. Lucas 9, versículo 41.
E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Anjo de Apocalipse, voando baixo, esclareceu o profeta João. A besta que viste era, mas deixou de ser. Ela vai subir do abismo e será destruída. Os habitantes da terra se espantarão de ver a besta que era e não é mais. E ela retornará. Apocalipse 17, versículo 8. Vejam, meus amigos, a clareza da reencarnação embutida neste texto. Ao emergir do abismo, a besta perdeu malignidade. Foi destruída como besta e progrediu, deixou de ser besta. Ninguém confunda esses espíritos de humanos falecidos com os chifrudos imaginados pela teologia. Estes são ensinados, os humanos falecidos, são ensinados e redimidos pelo seu Cristo interno e perdem o apelido de bestas. Não passam de seres humanos transviados temporariamente. O mal é passageiro, o bem é eterno. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando entendemos que alguém era besta e deixa de ser, se define a força transformadora da evolução, das muitas vidas, até aprender. O Apocalipse ensina e nós aprendemos, com a graça de Deus. Podemos cair nos abismos da ignorância e até sermos identificados como besta do Apocalipse, nós podemos ser. Mas a escravidão terminará quando nós conhecermos a verdade. Pelo conhecimento da verdade, tudo será esclarecido e modificado. O homem mais perverso do mundo será líder das trevas, enquanto ignorante, mas como tudo é temporário, ele ficará livre num determinado tempo. Aprendemos em Apocalipse que a besta é mutante. A besta era e já não é mais, diz o profeta João. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema, servo solitário, dispensa honorário. Jesus repreendeu o espírito imundo e o menino se livrou imediatamente da incômoda entidade maligna. Os 12 apóstolos em todos aqueles anos não tinham conseguido aprender a expulsar obsessores, mesmo convivendo com Jesus. Mesmo dirigidos pelo melhor professor do planeta, eles pagaram um mico diante do Pai desesperado. Nesta altura do campeonato, eu convoco este telespectador que censurou minha expressão sem algemas. Tenho algo a lhe dizer, meu caro crítico. Preste atenção, por favor. O apóstolo João disse para Jesus: vimos homem expulsando demônios em teu nome e proibimos. Proibimos que ele continuasse, porque não segue conosco. O mestre encarou o apóstolo João com seriedade, até com tristeza, e defendeu o direito daquele sem algema, sem a menor restrição. Defendeu o direito
de expulsar demônios e pregar evangelho. Não deveis proibi-lo, pois quem não é contra nós é por vós. Quem não é contra a minha doutrina é por mim, está do meu lado, esteja onde estiver. Lucas 9, versículo 49 e 50. Observe com atenção, amigo crítico, aonde eu estou querendo chegar, porque aqui que dormem as cobras. Os apóstolos peregrinando ao lado de Jesus durante 3 anos, recebendo ensinamentos na fonte, falharam na libertação do endemoniado. Aquele sem algema, estranho ao grupo, tanto que foi perseguido pelo apóstolo João, expulsava malignos em nome de Jesus. Sem nenhum dia de escola no apostolado do Mestre, ele expulsava demônios. E os próprios apóstolos não conseguiram realizar a façanha. Os congregados em grupos mostraram incompetência e foram censurados por Jesus. O único sem algemas, atuando longe do Nazareno, expulsava demônios usando o seu nome. É importante atentarmos para este comparativo, caríssimo crítico. E eu ainda vou mais longe. Deus é o doador de carismas e Ele não está interessado nesta ou naquela religião. Deus não se interessa por crachás pregados no peito. Rasputin curava os príncipes da Rússia, embora sem a menor ética. Ele não tinha a menor ética. Deus não pede licença para realizar isto ou aquilo para indicar aquelas pessoas que devem servi-lo. O Altíssimo entrega dons de curar ou expulsar demônios sem cogitar de filiações religiosas ou participação em doutrinas filosóficas. Quem abusa desta liberalidade pagará caro. Só resta o único caminho: varrer estes crachás espúrios de instituições prometedoras de recompensas inatingíveis. Está na hora de enfrentarmos a verdade de peito aberto. Não mais algemas, porque cristianismo significa liberdade. Não mais espírito de seita, porque a cobiça já superou a razão e a decência. Que todos sigam na direção do Cristo dos Evangelhos, na busca do verdadeiro templo. Apostar todas as fichas no individual, para que o coletivo melhore. O profeta Ezequiel registrou palavras de Jeová, as quais revelam responsabilidade na ponta da linha. Será melhor colocarmos barbas de molho antes que seja tarde. Esta mania de viver anistiados acaba amolecendo a têmpera de gerações sucessivas. A impunidade enfraquece o caráter. Escutem palavras de Jeová: se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor para eliminar homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó se encontrassem no meio delas, eles não salvariam nem sua filha, nem seu filho. Pela sua justiça, eles salvariam tão somente a eles mesmos. Ezequiel 14, versículo 20. Ninguém é de ninguém em toda a redondeza da terra, como diz o texto sagrado. Nossa peregrinação é marcha particular, com responsabilidades exclusivamente inerentes à nossa pessoa. Ao se afogar, nada adiantará se agarrar aos frágeis ramos das margens, porque eles não suportarão o nosso peso.
todos somos espíritos independentes na grande marcha da evolução e todos seremos preservados pelas reservas interiores que adquirirmos. Analisem as palavras últimas de Jeová que acabamos de transmitir. Pela sua justiça, Noé, Daniel e Jó salvariam apenas a sua própria vida e não a dos filhos e nem da família. Noé, Daniel e Jó se forraram de reservas interiores. No caminho da justiça do reino de Deus não existe contrabando, conforme clara manifestação do profeta Ezequiel. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, a injustiça do ímpio o atingirá. Ezequiel 18, verso 20, palavras de Jeová. Ninguém se iluda. A assembleia de algemados no entorno de Jó, depois da chegada de Elifaz, Bildade e Zofar, nada contribuiu para o sossego de Jó. Jó continuou emocionalmente solitário e sem arrimo, apesar da coletiva presença dos 3 amigos. A intervenção dos conversadores só serviu para agravar-lhe os sofrimentos. Conta-se que Josephine Butler, sofrendo pela morte de única filha, foi consultar amigo da religião Quaker. E este amigo lhe disse: Deus chamou aquela a quem amavas, mulher. Existem, no entanto, inúmeras outras, necessitando de amor materno e não encontram. Ele sugeriu-lhe então que visitasse casa de mães solteiras. Foi o começo de experiência fantástica, diria Josefine. Dedicando-se àquelas moças, partilhando seus problemas, ela entrou na lista de mulheres notáveis do século. É este trabalho solitário que vai aparecer no juízo final. Ninguém se iluda. O espírito será defrontado pelo Cristo juiz, não pela igreja que frequentou, nem pelos hinos que cantou, nem pela regularidade das ofertas. Somente pela solidariedade é que nós seremos salvos, meus caros. E neste ponto nós faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa, a 4ª dimensão. O tempo voando rápido como bólido. E nunca esqueçam, sexta-feira, nosso dia de encontro. A partir das 15h30 da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas aqui, sem algema. Para a próxima sexta-feira já estamos elaborando outro tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: servo solitário dispensa honorário. Essencial, meus amigos, é a manutenção da solidariedade como diretriz de vida. Tive fome, me destes de comer, é o passaporte para os novos céus e a nova terra. Essas palavras de Jesus definem componentes da Igreja do Cristo que vai florescer depois do juízo final. O muçulmano, o budista, o cristão e também os sem algemas serão salvos pela compaixão que os aproximem dos outros. A regra é simples: seja solidário em todas as circunstâncias. Também o pão espiritual faz parte deste pacote. O conselho pertinente no instante do vacilo pode ser forma extraordinária de ajuda.
simples sugestão, no momento certo, poderá influenciar a vida inteira. Josephine Butler se tornou prova desta verdade que eu estou lhes dizendo. Imersa em desespero, Quaker lhe surgiu na hora certa e lhe disse uma grande verdade. Abriu seus olhos para a universalidade da dor e ela esqueceu a sua própria dor e se tornou sacerdotisa do amor fraterno. Escondido em reservado da discrição, sem alarde de câmeras, também se prega evangelho de transformação das pessoas. Deus concedeu a todos os seus filhos esta abençoada oportunidade. Aquele anônimo que expulsava espíritos sem pertencer ao grupo dos 12, foi censurado pelo evangelista João, vocês viram. Na opinião estreita do apóstolo, ele não poderia exercer a função que era privativa da eclésia. O mestre saltou em defesa do anônimo, sem algemas, consagrando a universalidade do socorro. Não deveis proibi-lo, disse Jesus. Marcos 9, versículo 39. No templo de Jerusalém existia lugar de culto onde o sumo sacerdote obrigatoriamente entrava sozinho, sem comitiva e sem acólitos. Era ele, tão somente ele, naquela época do ano, que realizava as cerimônias de adoração e de culto a Deus. Esta prática do Velho Testamento mostra o humano solitário, sem acólito, perplexo diante de exigências rituais para a ligação com Deus. Jesus encareceu a necessidade deste isolamento em caráter eventual. E quando orares, ensinou o Mestre, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que enxerga em secreto te recompensará. Mateus 6, versículo 6. Isto mostra que o verdadeiro templo, meus amigos, o verdadeiro templo é a nossa casa. O compartimento mais secreto, que é o quarto de dormir, é o local escolhido por Jesus para a nossa conversa com Deus. O Evangelho, portanto, nada negou aos sem algemas para vivenciar seus anseios. Temos o livre-arbítrio para garantir nossas escolhas e a cátedra independente para divulgar nossas ideias. Portanto, nada nos falta. Com Deus e o seu Cristo sigamos para a frente e para o alto. Houve época em que o deserto ficou repleto de penitentes. Onofre, diplomado santo pela Igreja Católica, se afastou do mundo, ainda moço, com todos os sonhos da juventude martelando sua mente. Quando retornou ao mundo dos homens para repassar suas experiências, tinha os cabelos todos brancos e o andar trôpego. Era um velho. De certa forma, a solidão faz parte da vida. Na doce intimidade da família mais perfeita, sempre aparece esta sensação de isolamento. Por mais que tentemos, nunca conseguiremos entender este paredão de esfinge, este mistério impenetrável. Apesar do empenho, tais barreiras separam as pessoas. E nós perguntamos, será que eu conheço alguém? Será que alguém me conhece? O professor William Ernest chama isto de solidão cósmica. Mal compreendida, poderá ser a mais dolorosa das sensações. Bem compreendida, se tornará caminho para entendimento das leis espirituais.
pelo fato de se encontrar encravada num lugar inacessível da nossa mente, só conhecido de Deus. É Deus quem abre esta cortina e nos revela o segredo. O Espírito Santo dialoga conosco através da mente e o entendimento é desenhado em detalhes. E nessa altura do campeonato, nós descemos de paraquedas no campo vasto da mística que nos revela verdadeiramente a imagem de Deus. Essa sede de interação é a maneira usada por Deus para atrair seus filhos, porque é na voz do silêncio que o Pai Celestial nos ensina. Este recanto de solidão cósmica, vedado à bisbilhotice de curiosos, é o canal perfeito da nossa ligação com o alto. O autor dos Provérbios falou de Deus como de um amigo que se torna mais amigo, mais íntimo do que um próprio irmão. O missionário escocês David Livingstone, depois de 16 anos de missão na África, esclareceu como vencer aqueles anos todos de solidão. Em todos os dias no meu exílio, mantive na memória as palavras do Cristo: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem se apoia no Cristo jamais terminará solitário, meus caros amigos. A solene promessa escapou dos lábios de Jesus. Ele mesmo é o fiador desta nossa esperança e desta nossa tranquilidade. Como nosso irmão mais velho, Jesus segue adiante de nós como lanterna que nunca se apaga, iluminando os caminhos da nossa alma perplexa e assombrada. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, além desta câmera. Que as bênçãos divinas de paz, de prosperidade, saúde, alegria de viver, tudo de bom aconteça na vida de cada um de vocês, meus amigos. E que possamos ter consciência de amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.